Boa noite, pessoal. Então, levando em consideração que vocês estão assistindo às palestras do CRC, vou gravar a aula de hoje, mas vou fazer uma pequena alteração entre o que eu previa e o que eu vou realmente realizar. Então, na minha previsão hoje era ter trabalhado com vocês a correção do exercício e a conceituação do custeio ABC, mas como a correção do exercício somente é produtiva quando vocês podem participar, então acabei decidindo hoje só passar os conceitos de custeio ABC, uma aula mais tranquila. Na próxima aula, levando em conta que vocês vão assistir esse vídeo depois, né? A gente faz a correção do exercício e a ampliação dele para os conceitos utilizados no sistema de custeio ABC. E não vai ficar atividade para essa semana. Na próxima, daí a gente vai ter atividade normal. Então, levaram boiada, vão passar um fim de semana com feriado, pelo menos sem atividade de contabilidade de custos. Então, vamos lá para nossa apresentação, nosso material. Vou compartilhar aqui a tela. Então, vocês estão vendo a telinha aí de custeio ABC, né? A gente até começou a falar um pouquinho sobre ele na aula passada, mas hoje a gente vai aprofundar, vai utilizar todas as figuras. Então, o custeio ABC é uma derivação do custeio por absorção, vamos falar assim, um aprimoramento do sistema de custeio por absorção. Então, o Kaplan ele tentou desenvolver o método buscando a correção da principal dificuldade do sistema por absorção, e com ele surge a ideia do custeio ABC. Então, o custeio ABC é o custeio baseado em atividades, conhecido como Active Based Costing. Então, atividades baseadas em custos baseados em atividades, né? Então, metodologia criada pelo Kaplan, então. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Baseado, então, com a finalidade de reduzir as distorções provocadas pelo custeio por absorção, as arbitrariedades das escolhas, das estimativas de rateio. O rateio sempre foi a preocupação no custeio por absorção. Então, nesse tipo de custo, os custos indiretos são atribuídos de acordo com as atividades realizadas nos departamentos, como ocorre uma distribuição ainda direta aos produtos, e assim diminuindo a possibilidade ou a existência dessa arbitrariedade na seleção do, dos custos indiretos. A distribuição ela se torna mais coerente. Eu estou ficando um pouco em silêncio porque eu estou passando as instruções para a Tawane sobre as palestras, né?
Mas claro, todas as instruções são as mesmas que eu coloquei aqui no início da aula, né. Então, o método ele se via muito consistente, muito eficiente para essa alocação desses custos indiretos, principalmente quando a gente trabalha a figura de mão de obra. Então, o Eliseu Martins informa que o custeio baseado nas atividades é uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas, desculpa, provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Esse sistema tem como fundamento básico a busca do princípio da causa, ou seja, parte da identificação, ou seja, ele procura identificar a forma mais clara para essa distribuição. Então, procura identificar de forma mais clara, por meio de rastreamento, o responsável pelo custo, quem foi o gerador do gasto, e assim direcionar o valor para ele. Então, supondo a gente tem um produto A, B, C, e dentro desse produto A a gente tem uma determinada atividade e somente ele utiliza essa determinada atividade dos funcionários. Então, o correto é que ele receba esses valores. Então, o custo por absorção não consegue fazer isso, né? Ele seria distribuído por rateio, então tem gente que não usaria o valor e acabaria pagando por ele. Diferente do ABC, onde somente os que realmente consumiram o gasto ou que receberam aquele tipo de serviço, aquele tipo de atividade, então somente eles vão arcar com o custo, vão receber ele dentro da sua estrutura de custeio. Então, qual a importância que a gente tem no custeio ABC? A importância que se dá à utilização do sistema de custeio ABC é em virtude do mesmo não ser apenas um sistema de valoração do estoque. Então, a ideia básica dele não é simplesmente determinar o cálculo, então, ser para determinação do valor dos estoques, mas ele traz outros elementos. Então, ele também traz a informação gerencial. Você conseguir ter informações para tomada de decisão de acordo com a realização das atividades. Então, quem está gastando mais, por que está gastando mais, precisa gastar mais. A gente teria uma certa dificuldade no custeio por absorção e o custeio por ABC ele tenta sanar esse problema. Mas não é uma solução tão simples. A implantação não é algo tão fácil. Então, um diferencial do sistema ABC é que a sua utilização pode exigir controles pormenorizados. Então, para conseguir colocar em prática, eu tenho que ter um bom controle das atividades que acontecem na minha linha de produção ou no meu setor fabril. Não só no fabril, né, mas, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço, preciso da identificação feita da melhor maneira possível, do melhor modo possível. Para isso, preciso de bons controles. Sem bons controles, sem custeio ABC. E também proporciona o acompanhamento e correções devidas nos processos internos da empresa. Então, conhecendo quem são os possíveis geradores de atividades e de gastos, eu tenho como acompanhar eles. Então, consigo fazer a verificação de quem são esses responsáveis. Consigo identificar quais são os gastos. E também consigo acompanhar a eficiência desses gastos. Né? Será que o pessoal está consumindo da maneira correta? Não está? Então, ao mesmo tempo, também possibilita a implantação e aperfeiçoamento de controles internos,
Então, eu não tenho na minha empresa um sistema ABC e gostaria de implantar. Muito bom, vamos implantar. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é conhecer o meu sistema de controles internos. Eles são suficientes, conseguem atender a necessidade de informação que o custeio ABC vai pedir? Não, não atende. Eu tenho pouco controle na minha fábrica. Então, se eu vou partir para o sistema ABC, é uma grande chance da elaboração de custeio não, de implantação de controles internos. Então, aumenta a minha chance da implantação. E quando eu já tenho, aumenta a minha chance de aperfeiçoar o que já está implantado. Controle interno sempre é possível estar melhorando. Sempre a gente pode fazer aprimoramentos. Então, a implantação do custeio ABC pode ser uma boa ferramenta para revisão desses controles também. Então aqui a gente traz possíveis vantagens na adoção do custeio ABC. Primeira vantagem: informações gerenciais relativamente mais fidedignas por meio da redução de rateio. Vou representar melhor os valores de gastos e a distribuição desses gastos dentro da entidade. Então, segundo, adequar-se mais facilmente às empresas de serviço. Então, ele vai servir mais fácil para esse tipo de empresa, pela dificuldade de definição que seja custo, gasto e despesa nessas entidades. No custeio ABC, a gente sofre muito com a atividade de serviço. O ABC ele acaba sendo não um facilitador, mas ele vai auxiliar para que o processo ocorra de uma maneira mais redondinha, vamos falar assim. Vai diminuir a necessidade de rateio. Então, isso é até o que o Eliseu Martins frisa lá naquela frase que eu trouxe do livro. Então, ele auxilia nessa eliminação ou redução do rateio. Ele, assim como o custeio por absorção, atende os princípios de contabilidade. Então, posso adotar a absorção, ou departamentalização, que nada mais é do que uma evolução do absorção, né? E também posso adotar o custeio ABC, que também é uma evolução do absorção. Nada mais são do que custeio por absorção mais evoluídos. Então, eles atendem a necessidade da contabilidade. Então, posso deixar ele como contabilidade financeira e também atende o fisco. O fisco aceita ele. Porque, justamente, por se tratar de uma absorção com alguns critérios mais rígidos de controle. Então, ele obriga a implantação, permanência e revisão de controle interno. Se eu não conseguir controlar o fluxo de atividade que eu tenho dentro da minha entidade, não saio do lugar na implantação do ABC. Então, ele acaba tendo esse ponto como vantagem, porque eu vou ter que adotar um controle interno. E todo controle interno é um benefício para a entidade. Proporciona melhor visualização dos fluxos dos processos. Se eu preciso de controle interno, se eu preciso definir como minhas atividades vão funcionar, eu vou conseguir acompanhar, visualizar melhor o que acontece na empresa. Identifica de forma mais transparente onde os itens de estudo estão consumindo mais recursos. Então, nesse ponto, a gente acaba conseguindo verificar quem são os principais geradores de gastos e tentar e permite a tentativa de melhoria nesses processos.
Ele identifica o custo de cada atividade em relação aos custos totais. Então eu consigo fazer um detalhamento melhor de como esses custos totais são compostos, o que melhora como informação gerencial, né? Ele pode ser empregado em qualquer tipo de empresa, industrial, comercial, prestação de serviços, sem fins lucrativos. Posso adotar até no setor bancário, né, que é uma espécie de setor de serviços. Então ele é um método bem eclético para controle. Pode ou não ser um sistema paralelo ao sistema da contabilidade financeira. Isso eu comentei na aula passada. Só adoto o custeio ABC como contabilidade financeira se eu tiver uma certeza muito grande que a minha implantação funcionou. Se eu não tenho essa certeza, eu trato ele como um sistema complementar, um sistema paralelo. Pode fornecer subsídios para a gestão econômica, custo de oportunidade e custo de reposição. Então, a informação gerencial, né? E possibilita a eliminação ou redução de atividades que não agregam valor ao produto. Consigo identificar o que não gera valor e vou eliminando. Então, vou revisando a minha figura do fluxo de processos. E quais são as desvantagens? Alto nível de controle interno a ser implantado e avaliado. Sim, isso demanda esforço, sim, isso demanda dinheiro. Então, acaba sendo uma desvantagem. Na verdade, é a pior das desvantagens na prática empresarial. É muito difícil as empresas conseguirem adotar o número de controles internos que seja ideal. Não existe um número mágico também, né? Vai depender das atividades desempenhadas e enganjar a empresa na execução desses controles internos, na adoção. Nem todo mundo gosta de ser controlado. Por isso, muita gente acaba se opondo, gerando dificuldade. Então, ele necessita de revisão constante. Sempre tem que estar revendo os fluxos de processo e os meus controles internos para garantir que a minha informação saia da maneira correta. Eu trago muito mais dados para a geração do custeio. Então, o que a gente teria de modo um pouco mais simples na absorção, no ABC ele acaba se tornando mais delicado pela quantidade de dados envolvidos. Então, a gente também tem informações com maior dificuldade de extração, né, maior dificuldade de levantamento, dificuldade de envolvimento e comprometimento dos empregados, que é o que eu falei aqui em cima, né, dos controles internos. E existe uma necessidade de reorganização da empresa antes da implantação. Eu não consegui fazer essa reorganização de uma maneira eficiente. Dificilmente a implantação do ABC vai dar certo. Até foi o que surgiu como críticas posteriores ao ABC, é justamente isso. O próprio Kaplan, que foi o idealizador, ele critica o método ABC pela dificuldade da implantação prática. As empresas têm muita dificuldade em colocar isso para funcionar. Então, existe a dificuldade na integração de informações entre departamentos. Para o sistema ABC fluir perfeitamente, eu preciso de uma sinergia entre as áreas, e isso nem sempre é fácil de conseguir. Existe a falta de pessoal competente, qualificado e experiente para implantação e acompanhamento. Isso vale não só para o custeio ABC, mas todos os sistemas de custo. Os profissionais de custo eles são mais raros no mercado. Outra, outra dificuldade do ABC é a necessidade de formulação de procedimentos padrões e a maior preocupação em gerar informações estratégicas do que propriamente em usá-las.
A gente gera muita informação, mas o sistema ABC não apresenta tantas ferramentas para utilização. Então ele acabou tendo essa desvantagem, porque o método ele acabou também não sendo considerado tão apto para implantação nas empresas, então o pessoal acabou não desenvolvendo muito ele, né. Surgiu vários estudos, mas sem grandes evoluções, então as empresas acabam fugindo um pouco dele. E a gente pode dividir o custeio ABC em 2 estágios. Primeiro estágio, a alocação dos recursos, então a gente identifica os recursos, atribui os custos dos recursos às atividades. Até o departamentalização faz muito bem esse processo, né? A distribuição às áreas que executam as atividades. E o segundo estágio, no estágio de alocação, é quando a gente pega o custo que já foi distribuído a essas áreas, a essas atividades, e leva ao produto. Então eu executo a distribuição com base em taxas de consumo dessa atividade. No exercício que vocês fizeram, que a gente vai corrigir semana que vem, vocês vão entregar basicamente um primeiro estágio, né, onde vocês vão distribuir valores, os recursos utilizados na entidade, a áreas que executam as atividades. Então, comum a gente encontrar na prática os chamados centro de custos. E na próxima aula a gente vai complementar o caso fazendo a alocação desses recursos ao objeto de custeio. Então, no exercício, vocês distribuíram para as áreas, por exemplo, esqueci as áreas, deu branco. Então, vocês vão distribuir de acordo com as atividades, né? E depois a gente vai pegar esses setores e vai fazer uma redistribuição para os produtos, conforme eles utilizaram a atividade de cada área. Então, para um melhor entendimento, a gente precisa de algumas definições básicas, de alguns termos básicos. Primeiro, o que são esses recursos? Então, o que é esse levantamento de recurso? Bens materiais, humanos e financeiros à disposição da empresa. Então, a gente fez lá o gasto com energia elétrica do período. Isso é um recurso? É um recurso. Apesar de ser um bem não tão material, né, a energia elétrica, ele é um bem que foi utilizado pela empresa, ficou à disposição da empresa. Então, a mão de obra é um recurso humano, um bem humano à disposição da empresa. Então, a gente teve o gasto com depreciação. Então, a gente vai ter o desgaste de bens materiais que foram utilizados pela empresa. Taxa de recursos é uma medida de consumo de recurso pelas atividades. Então, lá nos exercícios, a gente faz a distribuição da maneira com que as áreas vão utilizando os recursos, né? Foi desse modo que a gente calculou na semana passada. Aí a gente traz novos elementos. Atividade. O que é uma atividade? É uma combinação de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para se produzir um bem ou um serviço. Então, ela é composta de um conjunto de tarefas. E as atividades são necessárias para a concretização de um processo, que, por sua vez, é uma cadeia de atividades correlatas e interrelacionadas. Então, as atividades consomem os recursos. Então, supondo que a gente esteja lá numa oficina mecânica, a gente vai distribuir os recursos para uma determinada atividade. Então, supondo que a gente tem lá o setor de polimento e pintura.
ele vai executar uma atividade específica, então, uma combinação de recursos materiais, humanos, tecnológicos, que é um conjunto de atividades ou de atividades não, né? De recursos utilizados para uma atividade em específico, que é o polimento e pintura de veículo. Então, a gente tem a atividade, o resultado fim dessa área. E a taxa de atividade? Medida de consumo das atividades pelo objeto de custeio. Então, a gente pegou essa, supondo, área que faz polimento e pintura, e a gente está lá na fábrica da Renault. Agora, como é que eu vou distribuir esse valor de pintura para uma determinada linha de veículo? Então a gente vai pegar lá o nosso objeto de custo, o Renault Kwid. Como que eu vou saber o gasto realizado para pintura? Então eu vou atribuir uma medida para levantamento da utilização. Então uma taxa de atividade. Então, volume de pintura. Um exemplo, né? Quantas pinturas de veículo eles fizeram para o modelo Renault Kwid? Com isso a gente consegue fazer uma proporção. Das 1.000 pinturas no mês, 500 foram do Kwid. Então eu consigo a identificação de uma taxa de atividade. Centro de custos. Então é uma unidade de acumulação de custos relativos a uma atividade definida no sistema ABC, compostas por tarefas correlacionadas. Então, é o que eu falei. Nossa área, pintura e polimento. A gente trataria ele como um centro de custo. E o objeto de custo ou de custeio, tudo aquilo que necessita ser custeado. Então, pode ser produto, pode ser um segmento de produto, pode ser uma atividade, pode ser um processo, um cliente, uma unidade organizacional. Mas o mais comum, obviamente, são produtos, né? Ele mais se aplica, é mais utilizado em grandes indústrias pela capacidade de manter todos esses controles necessários, né? Então, a maioria das utilizações são em produtos. E quais são as etapas para que se faça um bom custeio ABC? Primeira, identificação e definição das atividades e dos seus respectivos centros de custos. Então, separa quem são as áreas que realizam atividades correlatas. Segundo, identificação dos recursos que foram utilizados. Terceiro, identificação das taxas de consumo dos recursos pelas atividades, que a gente começa a chamar de direcionadores. Direcionadores de recurso. Deixa eu até pegar o exercício da aula passada. Eu não acredito que eu não salvei no meu pendrive. Muito bom. Então aqui tem o exercício. Então aqui são possíveis recursos utilizados, né? Material direto, energia elétrica. Então aqui a gente tem a figura dos recursos. A gente identifica os recursos. Depois a gente vai identificar os direcionadores. Então, para cada um desses setores que a gente tem na nossa empresa, então manutenção, montagem, acabamento, cada um vai receber um direcionador.
E com base nesse direcionador, nós conseguimos estipular o quê? A apropriação dos custos com base nesses direcionadores. Então, tá até aqui embaixo. Como foram direcionados o aluguel? Com base na metragem quadrada, nós fazemos a distribuição por atividade correlata, né? Então, a área ou centro de custo corte recebe esses recursos. Centro de custo montagem recebe esses recursos, utilizando então esse processo. Então, aqui seria o final do primeiro estágio. Esse desmembramento dos valores das atividades, então, é a primeira etapa, primeiro estágio. Então, primeiro estágio, alocação do quê? Dos recursos. Então, vai entrar aqui, né? Alocação dos recursos às atividades. E a segunda etapa, a gente faz a identificação de quem são os objetos de custeio. Para a nossa atividade, a gente não tinha essa informação, né? Vocês podem ver que a gente não fala nada de quais produtos eles fabricam. Ele fala que tábua, janela, porta, mas não diz exatamente quem são esses produtos. Coisa que a gente vai precisar e vai fazer na próxima aula. Identificar quem são os objetos de custo para essa empresa. Fiz a determinação dos objetos de custo. Vou determinar taxas de consumo pelas atividades. Então, setor de acabamento. Quanto cada porta ou o setor de porta consumiu do setor de acabamento? A gente vai estipular uma métrica relacionada à atividade de acabamento para que a gente possa ir para o terceiro passo. A apropriação dos custos ao objeto de custeio, utilizando a taxa de atividade. Feito isso, a gente vai conseguir fazer a alocação dos custos aos objetos de custos, né? Então a gente faz a segunda etapa do processo. Então a atividade é uma ação que utiliza recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para se produzir um determinado bem ou serviço e é composta por um conjunto de tarefas necessárias para o seu desempenho. Eu preciso da atividade para que eu possa efetivamente desempenhar uma atividade. Uma atividade para desempenhar uma atividade. Ficou horrível, né? Tudo bem. Uma atividade para conseguir efetivamente elaborar um determinado produto, um determinado serviço. Então, o que eu falei lá no Renault Kwid. Eu só vou conseguir ter esse produto se eu tiver o setor de polimento e pintura. Senão, eu não tenho condições de acabar um carro. Eu vou precisar desse conjunto de atividade para que a minha empresa execute esse produto. Então, as atividades são necessárias para a concretização de um determinado processo, que é uma cadeia de atividades correlatas e interrelacionadas. Então, além do setor de polimento e pintura, o que mais que eu vou precisar? Vou precisar do meu setor de montagem, que é o principal, né, para montar veículo, para uma montadora. Vou precisar do setor de montagem, aí vou precisar de polimento e pintura, vou precisar de um setor de acabamento, vou precisar de um setor de qualidade. Todas essas atividades estão lá para o quê? Conseguir produzir um Renault Kwid. Só um exemplo, né? Então aqui a gente traz essa figura das atividades relacionadas aos departamentos. Então, departamentos são unidades administrativas de atividades homogêneas, ou seja, aquelas atividades semelhantes e correlatas. Então, primeiro passo, identificar as atividades relevantes de cada departamento. Então, lá
no setor de compras. O que a gente precisa para o setor de compras para o funcionamento da fábrica, para a montagem do Renault Kwid? Então a gente vai começar a descrever qual atividade possível a ser executada. Compra de material, desenvolvimento de fornecedores, levantamento de novos fornecedores, cotações de compras. Então eu posso elencar todas as atividades do setor de compras. Ou lá do setor de produção. Programação da produção, controle da produção, que mais? Desenvolvimento de novos produtos. Aí pode ser que não seja administração de produção, posso ter um setor de engenharia. Então a gente vai elencar quem são os departamentos e quais atividades que estão relacionadas a cada um dos departamentos. Esse levantamento é importante para a gente definir taxas de direcionamento dos custos. Então, o segundo passo: identificar na apropriação dos custos a atividade. Então, essa atividade pode ser feita de 3 formas diferentes. Então, lembre-se, ela deve ser feita da forma mais criteriosa e menos subjetiva possível. Então, devendo seguir uma ordem de prioridade, sendo a alocação direta a melhor maneira, né? Conseguir identificar quantos veículos a gente pintou num determinado período, isso a gente trata pela alocação direta, ou pelo rastreamento. Então, vou levantando de acordo com o processo. Então, não tem um processo direto relacionado ao Kwid, mas ele acaba sendo possível influenciar na linha de produção do Kwid. Consigo fazer o rastreamento da utilização das atividades. Esse processinho é bem chato. Se eu não tiver um bom controle interno, não funciona. Não dá certo. E o último, e o mais aconselhável para se evitar no custeio ABC, é a utilização de rateio. Evita rateio. Então, alocação direta, feito quando existe uma identificação clara e objetiva dos custos em relação à atividade, né? Então, quantos veículos eu pintei? Rastreamento, feito quando existe a possibilidade de identificar direcionadores de custo que se relacione com a atividade. Não consigo fazer a identificação direta, mas eu consigo fazer o levantamento de como ele participou no processo. E o último, o rateio, feita só quando a gente não consegue mais nenhum método. Então a gente evita ele justamente pela arbitrariedade. O custeio ABC tenta evitar o erro da absorção. Se a gente vai para o rateio, a gente está voltando lá para a absorção. Aí perde o sentido do custeio ABC. Aí a gente apresenta a figura dos direcionadores de custo. É o fato que determina o custo de uma atividade. É o fator que determina o custo de uma atividade. Como as atividades exigem recursos para serem realizadas, deduz que o direcionador é a verdadeira causa dos custos. Então, o direcionador de custo deve representar de forma fidedigna como uma atividade consome recurso e como, aí já não é direcionador de custo, né, mas direcionadores de atividade, como um objeto de custeio consome as atividades. Então, após o rateio deve ser feito para as atividades, esses precisam ser repassados para os produtos. E a gente viu ali atrás, né? De forma geral, a gente trabalha com 2 fases de direcionadores. Primeiro estágio, direciona o recurso para a atividade, e o segundo estágio, direciona a atividade para o objeto de custo. Então, aqui a gente traz essa representação, né? Primeiro estágio, direciona os recursos, custo dos recursos, para as atividades. Então, a gente faz o custeio
daquelas atividades, né, do exemplo que eu mostrei lá do acabamento, da qualidade, do setor de corte e costura, exemplos, né. E o segundo é o quê? Os direcionadores e o custo de atividade. Então, como os produtos consomem as atividades. Então, a gente volta naquele exemplo do Quid, quantas pinturas o Quid utilizou, a linha de produção do Quid utilizou no período. Então, aqui a gente passa para custeio dos produtos. Então, ficaria mais ou menos assim, né? Custos indiretos de produção vão para as devidas atividades, que é o que a gente já fez pelo departamentalização, né? E agora a gente vai trazer o segundo estágio, que é levar o consumo desses recursos pelas atividades para os produtos. Então, supondo que a atividade 1, só o produto 1, o produto 6 e o 7 consuma. A gente só vai distribuir de acordo com a utilização para cada um desses produtos. Então, as atividades passam a ser distribuídas para os produtos, então somente para aqueles produtos que realmente utilizaram-se da atividade. Então, aqui é um exemplo, né? Então, partindo do exemplo que a gente viu anteriormente lá dos setores, a gente vai considerar esses custos para as atividades. Então, 16 mil, 12 mil, receberam aqui no almoxarifado 12.350, 16 mil, 16 mil, 13.850 para administração e produção, corte e costura 29 mil e 28.600 e o acabamento 14 mil e 32.200. Então o método de rateio para as atividades é muito semelhante ao que a gente já vem tratando até agora, né? Aí como que a gente pode direcionar as atividades em si? Como é que a gente vai distribuir esses custos aos produtos? Então a gente pode fazer direcionadores de custo. Então a gente levantou lá, tem um departamento de compras que tem uma atividade de comprar materiais. Eu vou fazer uma forma de medição relacionada ao quê? A compra do material. Então posso fazer por pedido, pedido realizado. Então a gente vai distribuir as atividades aos produtos de acordo com o número de pedidos realizados que vão interferir na linha de produção. Então, na minha produção, por exemplo, do Renault Kwid. Então, lá, desenvolver fornecedores. Meu direcionador vai ser número de novos fornecedores. Mais um exemplo. Então, lá na administração de produção, a gente vai programar a produção. Então, número de produtos produzidos no período. Ou, no controle, número de lotes produzidos no período. Então, essas atividades estão relacionadas, esses direcionadores vão estar relacionados à figura da atividade. Como eu posso mensurar a execução de uma determinada atividade? Então, tendo essas informações, então a gente tem 3 produtos: camisetas, vestidos e calças. E a gente fez o levantamento de como as atividades aconteceram. O número pedido foram 750 pedidos, 150 vinculados à camiseta, 400 a vestido, 200 para calça. Então, lá nos produtos, a gente tem 3 produtos, 3 linhas de produtos, um para cada. Ao número de lotes, a gente produziu 70 lotes de roupa, 10 de camiseta, 40 de vestido, 20 de calça. Então, a gente consegue fazer a mensuração das atividades e como cada produto utilizou essas atividades. Com base nisso, a gente consegue fazer o direcionamento desses custos. Então, comprar material. Se a gente vai distribuir lá da maneira que a gente levantou os valores aqui, 16 mil comprar materiais, eu vou conseguir fazer a alocação com base nessas quantidades.
Então, 16.000 vezes, ou divido por 750, né? 750 e multiplico por 150. Opa. Então, essa divisão vai me trazer um resultado e eu divido pela quantidade produzida e vou conseguir falar quanto que cada camiseta consumiu da atividade compra de material. Então, vestido, como vai ser? Pego lá o gasto, né? 16.000, divido por 750 e a minha multiplicação vai ser por 400. Vou achar o total dos meus vestidos. Divido pela quantidade, eu acho o custo unitário. A mesma coisa para calça. Então a gente usou 200 pedidos das 750. 16.000 dividido por 750 vezes os 200 pedidos feitos por esse tipo de produto, né? Vou achar a quantidade ou o gasto pelas calças. Estranho, né? Gasto pelas calças, ficou estranho. Mas pelo produto calça, melhorou, né? Menos pior. Não tem como melhorar. Já ficou ruim a frase. Feito esse cálculo, a gente divide pela quantidade produzida e a gente acha o custo unitário. Então o que a gente fez? Nada mais do que distribuiu 16.000 de acordo com o volume de atividade de cada setor. Então pode ser que eu tenha setor que eu vou ter 3 atividades, vou distribuir 3 valores. Pode ter setor que eu vou distribuir mais. Vai variar de cada produto, de cada situação. Então, o exemplo que a gente vai trazer na semana que vem, a gente já vai ter esses valores, né? Aqui, as atividades, o custo, na verdade, das atividades já distribuído. A gente vai complementar com direcionadores de custo, e daí a gente vai efetivamente distribuir o valor aos produtos. Tranquilo? Então, o que eu tinha para trabalhar com vocês não era só isso, né? Mas para vocês poderem assistir as palestras e tudo mais, a gente dá essa enxugada hoje e volta à atividade normal na semana que vem. Então, a gente vai corrigir, né? O exercício que vocês já fizeram e vai complementar. Tecnicamente, vocês fizeram já a primeira etapa, a gente vai corrigir a primeira etapa e vai complementar calculando a segunda etapa, que é ao direcionar a atividade ao objeto de custo. Só isso. E isso é o custeio ABC. Na teoria, ele é muito simples, né? Muito tranquilo. O problema é controlar todas aquelas atividades. O custeio em si ele é fácil, não é nada de complexo. O problema está em controlar as atividades para fazer a mensuração correta. E é isso com que fez a desistência das empresas pelo método. Muitas empresas tentaram, viram que o trabalho é muito grande e desistiram. Partiram para outros métodos. O próprio Kaplan tem um método, provavelmente vai ficar para o segundo semestre para vocês, que é o custeio RKW. Ele desenvolveu o RKW já no período onde ele começou a criticar o ABC. Ele viu que não deu certo, não funcionou na prática. Então ele desenvolveu um que suprisse as necessidades ou que corrigisse os problemas identificados no custeio ABC. Tranquilo, gente? É estranho falar assim, porque eu já estava acostumando a ter vocês dentro de sala, dentro da live, agora me forçaram a gravar a aula de volta, então me sinto idiota falando pro computador, mas faz parte, né? Semana que vem
Se Deus quiser, eu tenho com quem conversar, pelo menos. Supre a minha carência de professor, né. Professor é carente no sentido de conversar com o aluno, a gente precisa trocar ideia, tá bom? Então, bons estudos para vocês, bom fim de semana, aproveitem o feriado, tenham juízo e a gente se encontra na semana que vem. Então, bom fim de semana para todos. Tchau, tchau.